Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e na aula de hoje a gente vai estudar as lesões que reduzem a densidade do parênquima pulmonar, ou seja, as lesões hipertransparentes. Quando a gente está olhando o exame de tórax, a gente costuma se atentar para lesões que têm maior densidade que o pulmão, consolidação, nódulo, massa, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que lembrar também que algumas lesões cicatrizam por reduzir a atenuação do parênquima pulmonar. Basicamente são lesões que têm um aumento proporcional do ar, que logicamente tem densidade negativa, em relação ao restante do parênquima, que tem uma densidade relativamente maior. Por isso eles aparecem mais pretos na tomografia. Basicamente, o conteúdo dessas lesões são lesões contendo ar. Se a gente for dividir em subtipos, a nomenclatura mais correta seria analisando cada um desses termos: o enfisema, os cistos, as bronquiectasias e o falveolamento. Começando pelo enfisema, então. Enfisema, por definição, são áreas de baixa atenuação sem paredes visíveis, e essa é a característica que diferencia elas das outras lesões hipertransparentes, a ausência das paredes visíveis. Basicamente, a fisiopatologia resulta da destruição do parênquima pulmonar. Se você for bem específico em termos de patologia, seria a destruição de tudo aquilo que está distal do bronquilo respiratório, ou seja, a parede alveolar e tudo mais. Os tipos mais específicos, centrolobular, panlobular e paraseptal, que é delimitado em termos da localização do lóbulo pulmonar secundário que está sendo acometido. O enfisema centrolobular é quando a destruição da parede dos alvéolos se dá no centro do lóbulo. Geralmente, o que ajuda a gente a identificar essa lesão é quando você tem um pontinho denso no interior, que é a artéria centrolobular, que estava correndo ali no centro do lóbulo pulmonar secundário. Quando o cigarro veio e comeu o alvéolo, sobra esse pontinho denso no meio da imagem hipertransparente, que é a artéria centrolobular. Existe uma forte associação com o tabagismo, como a gente sabe. Praticamente a gente vê todo dia esses pacientes com DPOC, que costumam ter a destruição do espaço aéreo causada pela fumaça do cigarro. Lembrar que existe um predomínio nos lobos superiores, como várias doenças que os insultos chegam pela via aérea. Então, nós temos o esquema aqui do lóbulo pulmonar secundário. A gente vai procurar, então, nas estruturas mais centrais, aquelas que estão próximos do meio do lóbulo pulmonar secundário, para caracterizar o enfisema centrolobular. Numa tomografia de tórax, a imagem que a gente vê é essa. Grandes imagens hipertransparentes. Se vocês tentarem analisar a parede, não chega a ter uma parede exuberante, algo muito bem definido, e predominando nos lobos superiores. Isso é uma característica do enfisema centrolobular que a gente vê cotidianamente. Passando agora para o enfisema paraseptal. Se o centrolobular acontece no centro, o paraseptal acontece nas paredes dos alvéolos situados mais próximos à pleura e às fissuras interlobares, ou seja, na periferia do lóbulo pulmonar secundário. Em geral, ele pode se associar ao centrolobular, principalmente nos pacientes tabagistas, porque ocorre uma destruição disseminada do espaço aéreo pela fumaça do tabaco. Porém, eventualmente é um achado isolado esporádico, principalmente jovens que têm bolhas subpleurais, sendo uma causa comum de pneumotorose espontâneo. Geralmente pacientes homens, sexo masculino, jovens, com 20, 30 anos, que aparecem no ponto-socorro com uma dor súbita por causa de pneumotorose espontâneo. Geralmente é a ruptura de uma dessas bolhas subpleurais que ele formou sem necessariamente uma associação com o tabagismo. Aqui no nosso esqueminha, então, em vez de estar cometendo a região mais central, vai cometer mais a periferia do lóbulo pulmonar secundário, próximo das estruturas pleurais, como a superfície subpleural, as fisuras e tudo mais. Aqui na tomografia de tórax, então, a gente vai lembrar sempre de lá na periferia, nessa distribuição bem subpleural, essas imagenzinhas hipertransparentes, que são o enfisema paraseptal. E, por fim, o enfisema panlobular, que é resultado da destruição global das paredes dos alvéolos. Então, você tem uma distribuição relativamente equilibrada entre as diferentes partes do lóbulo pulmonar, tanto no centro do lóbulo quanto na periferia. Diferentemente do enfisema gerado pelo tabagismo, aqui a gente tem um predomínio nos lobos inferiores. E a associação com o tabagismo não é tão forte aqui, que a gente tem que lembrar de uma outra doença bem característica, todo mundo deve lembrar da época da faculdade, que é a deficiência de alfa-1 antitripsina. Quando a gente vê esse achado, a gente costuma dosar na alfa-1 antitripsina para ir atrás desse diagnóstico. Então, lembrar que a gente vai ter um lóbulo pulmonar secundário e você vai ver destruição tanto de alvéolos mais próximos do centro do lóbulo quanto alvéolos mais periféricos e de predomínio basal. Dessa forma, a gente vai ter uma imagem mais ou menos assim. A gente vê que aqui no centro tem essas imagens hipertransparentes, mas na periferia nós também temos outras imagens. Uma combinação de paraseptal com centrolobular faz a gente pensar no enfisema panlobular. Em resumo, então, do enfisema, lembrar de procurar essas lesões, que são a destruição das paredes alveolares, áreas hipertransparentes que confluem com a evolução da doença. A localização no interior do lóbulo pulmonar determina o subtipo, seja ele centrolobular, ou paraseptal, ou generalizado. E as associações seriam o tabagismo e a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é o enfisema panlobular.
Falando agora dos cistos. Os cistos também são áreas hipertransparentes, radiolucentes arredondadas, geralmente circunscritas, de margens bem definidas, mas o que diferencia é que aqui você tem parede visível, diferente do enfisema. Então, essa é a característica que vai fazer a gente pensar no cisto. Em geral, a espessura da parede é bastante fina, a gente vai já delinear isso. E o conteúdo pode ser ar, que é o mais comum, ou eventualmente líquido. Existem algumas alterações congênitas, como cisto broncogênico, que em vez de você ter ar lá dentro, você tem líquido, mas o líquido também tem baixa atenuação, então a gente consegue diferenciar com uma certa facilidade. Algumas doenças são bem características de manifestar-se por cistos pulmonares, como a linfangiomatomatose, xistose X e doença de Bischofberg do B, mas isso é assunto para uma aula do futuro. Cisto pulmonar, então, seria essa estrutura aqui, uma lesão bem delimitada, hipertransparente, e você consegue ver uma parede fininha que delineia ela. Isso aqui você vai chamar de cisto pulmonar. Agora, eu falei para vocês que a parede costuma ser fina. O que é um pouco confuso na literatura é o que você vai definir como fino. Se a gente for pegar o consenso brasileiro ou o consenso da Fleishner Society, que é a bíblia da nomenclatura da radiologia torácica, quando você tem essa estrutura bem delimitada, contendo ar, com uma parede menor que 1 milímetro, você vai chamar de bolha, bulha ou bleb. E se ela tem menos de 2 milímetros, ou seja, entre 1 e 2 milímetros, você chama de cisto pulmonar. Até aí tudo bem. Mas quando a gente avança um pouquinho e vai ver as cavidades ou as escavações, que é o termo mais correto, as mesmas fontes dizem que um espaço contendo ar dentro de uma massa, de um nódulo ou de uma consolidação com a parede maior que 1 milímetro, você vai chamar de escavação. Então, teoricamente, entre 1 e 2 milímetros, você teria essa zona confusa. Mas isso não é tão difícil de diferenciar na prática. A gente vai ver essa imagem aqui. Geralmente, quando a gente está pensando em escavação, o que a gente vê é uma estrutura assim. Você vê uma parede, você vê que existe uma lesão mais densa ao redor, e não é como o cisto, que tem uma parede bonitinha, fina, que você consegue drenar totalmente. A escavação, geralmente, ela comete um local que já tem uma outra patologia. Você vai ter uma consolidação, vai ter nódulo de espaço aéreo adjacente. Então, na prática, a diferenciação não é tão grande assim. Não é tão difícil assim. Portanto, a gente não precisa ficar sendo muito matemático, pensando se a parede é 1 milímetro, 2 milímetros. Em geral, a parede da escavação vai ser mais irregular e mais espessa, e a parede do cisto vai ser mais fininha e mais circunscrita. Isso às vezes acaba sendo até mais no olho do que na matemática. Em resumo, então, cistos pulmonares são espaços hipodensos de formato circular, circunscritos com paredes finas, entre 1 a 2 milímetros pelos guidelines. Podem ser isolados ou múltiplos, e em geral eles vão conter ar ou líquido. Não confundir com a escavação, porque em geral a escavação vai ter paredes mais espessas. As bronquiectasias, nós já temos uma aula no canal para falar só sobre isso, então vamos fazer uma revisão rapidinho. Lembrar que a dilatação brônquica difusa ou localizada, porém irreversível, que é isso que caracteriza a doença. Geralmente eles resultam de infecção crônica ou uma obstrução proximal ou ainda uma anomalia congênita, como a gente já viu na última aula. Alguns sinais que fazem a gente detectar a bronquiectasia, principalmente o aumento desproporcional do brônquio em relação à artéria que o acompanha, que é o sinal do anel de Sennett. Geralmente a proporção entre uma artéria pulmonar e o brônquio que acompanha é de 1 para 1, no máximo 1 para 3 para 1. O brônquio é um pouquinho maior que a artéria, mas quando isso está muito alterado, já é um sinal de bronquiectasia. Brônquios também não devem ser vistos muito perto da superfície pleural. Então, os brônquios geralmente eles acabam em torno de 10 milímetros antes da superfície. Se você está vendo muito brônquio na periferia, isso já é um sinal que esses brônquios estão dilatados. E lembrar também da perda do afilamento progressivo. O brônquio tem que ir afilando conforme vai do centro para a periferia, e quando você não tem essa característica, já é suspeito para bronquiectasia também. Lembrar que os brônquios têm secreções, e isso perpetua a fisiopatologia de insulto inflamatório, que leva a mais disfunção do brônquio. Lembrar que nós temos um espectro, então a gente não vai ver sempre aquelas bronquiectasias francamente alteradas que a gente viu na última aula. Às vezes é simplesmente esse sinal aqui, pequenininho. A gente vê uma artéria e um brônquio perto, e a gente vê que o brônquio é um pouquinho maior que a artéria. Se você for criterioso e ver que o paciente tem uma história suspeita, e isso aqui for difuso, às vezes você já pode até bater o martelo para uma bronquiectasia. Claro que isso é bastante sutil, não vai ser sempre que a gente vai ver isso. Geralmente a gente vai ter outros achados. Quando você reconstrói o sagital, você vê a perda do afilamento progressivo, que nem a gente vê aqui. E a gente costuma ver também umas bronquiectasias mais císticas e varicosas, que a gente viu na última aula, que são essas estruturas aqui francamente alteradas, que daí ninguém tem dúvida para dar o diagnóstico de bronquiectasia. Mas lembre-se que é um espectro, desde aquela primeira imagem até essa aqui, a gente tem que estar atento em todos os casos. Em resumo, então, a bronquiectasia é o aumento das dimensões dos brônquios, pode ser sutil e discreto, então sempre procurar a proporção entre o brônquio e o vaso, e lembrar do sinal do anel de Sennett, que é justamente o brônquio dilatado, com a artéria pequenininha na ponta, parecendo um anel que tem o Sennett na ponta. Lembrar que brônquios muito próximos da superfície pleural também devem suscitar esse diagnóstico. E por fim, o faviolamento. O faviolamento anda sempre junto com a fibrose, F com F, faviolamento, lembrar de fibrose.
geralmente o achado da fibrose pulmonar avançada, em que você tem uma destruição total da arquitetura do lóbulo pulmonar secundário. O que define o favoriamento é a presença de múltiplos espaços císticos, em geral com paredes irregulares e de espessura variável. Isso porque a espessura da parede depende do grau de fibrose que está acompanhando esses espaços císticos e também de uma metoplasia do epitélio bronquiolar que está sendo acometida por esse processo inflamatório. Então, todos esses componentes vão determinar um grau variável de espessura das paredes. Tipicamente, o favoriamento tem distribuição subpleural, então a gente sempre vai procurar na periferia do pulmão. E a forte associação que é a pneumonia intersticial usual, como a gente vai ver em outras aulas. A dica é sempre procurar, então, imagens hipertransparentes, periféricas, que vão formar camadas contíguas na periferia do pulmão. Ou seja, a imagem clássica é essa aqui. A gente vê essas imagens hipertransparentes, distribuição subpleural, e a gente vê que não é uma monocamada ou duas, geralmente é pelo menos duas, três, você vai ver eles formando como se fossem vários tijolinhos sobrepostos. Isso ajuda a gente a diferenciar de outras alterações da periferia do pulmão, por exemplo, o enfisema paraseptal. Geralmente a gente vai ter um padrão reticular associado, que é a manifestação da fibrose também, e eles vão ter sempre essa distribuição subpleural, que é o que ajuda a gente a pensar nesse diagnóstico, correndo ali sempre junto do subpleural. Aqui só uma visão coronal para a gente esquecer predomínio geral basal e periférico, que faz a gente pensar nas doenças fibrogênicas, principalmente a pneumonia intersticial usual. Em resumo, então, faviolamento, lembrar de fibrose pulmonar. São áreas císticas com paredes bem definidas e irregulares, em geral distribuição subpleural e formando mais de uma camada, que é o que ajuda a gente a diferenciar das outras estruturas subpleurais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Com certeza não vai ser uma aula tão boa quanto essa imagem fantástica do Fred Mercury montando Darth Vader, mas espero que eu consiga ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês. Muito obrigado.